frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, 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 Deus. 22h17. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, Paz, oração e união. Estamos aqui juntamente convosco. Eu sou o irmão Tiago Machado, também está conosco aqui irmão Norton Acosta. Somos jovens aqui da sede internacional do Ministério Restauração e estamos nesta noite de domingo apresentando o programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração, que tem como superintendente o pastor Adriano Licidônio, nosso pastor presidente. Eu creio que todos os ouvintes já sabem, pastor Humberto Schmidt Vieira. E aqui na sede, o nosso pastor da sede também é o pastor Humberto, assim também como os demais copastores. E estamos aqui representando, então, a Superintendência do Ministério Restauração neste programa, que tem como tema Descobrindo o Livro de Provérbios. O livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, e que traz ensinamentos preciosos, e nós queremos conversar um pouco com o irmão Norton, com os ouvintes, a respeito deste livro maravilhoso, que nós vamos ver que ele também é muito mencionado no Novo Testamento, além de ser um livro muito relevante, né, da Palavra de Deus. Desde já queremos convidar os ouvintes a estarem deixando seu like, compartilhando a programação e também colocando seus comentários, né, suas sugestões, participando juntamente conosco. Já temos diversos ouvintes aqui juntamente conosco. Temos o irmão José Dani, a irmã Paola Cruz, irmão Enéas, a irmã Caroline Lazari, irmã Isabel Schmidt, irmã Thalita Acosta. Glória a Deus, né? Pelo menos os amigos e os familiares estão aqui sintonizados juntamente conosco. É uma alegria tê-los aqui nos acompanhando. Somos gratos a Deus por estes amigos, por estes irmãos, pela juventude que está aqui juntamente conosco. Temos aqui também irmã Antonielli, que também é jovem aqui da sede, a irmã Esther. Temos aqui também, eu creio que é o irmão João, irmã Cálita. Que Deus abençoe todos os ouvintes que nos estão acompanhando. Podem se sentir à vontade de compartilhar essa programação, de deixar aqui o seu comentário, e nós vamos conversando a respeito do livro de Provérbios ao longo desta programação. Gostaríamos, de imediato, de traçar um pouco, né, no início deste programa, a respeito do contexto histórico, irmão Norton, do livro de Provérbios. O livro de Provérbios que
foi escrito pelo rei Salomão, né? É acreditado ao rei Salomão. E o que o livro de Provérbios nos traz, irmão Norton? O senhor estava me destacando um pouco algumas questões quando estávamos estudando para este programa. O senhor pode ficar à vontade de compartilhar com os ouvintes? Bom, a paz do Senhor, primeiramente. E esse livro, em específico, é o livro de Provérbios. Ele, como o próprio nome já diz, né, Provérbios, ou seja, eles são princípios, ele é composto de versículos que trazem por trás de si princípios, ou seja, ideias de sabedoria. Quando eu posso dar um exemplo ali para ilustrar bem, eu acho que vai ficar bem fácil dos irmãos entenderem. Quando diz lá em Provérbios 3, 21, Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando eu leio esses versos, a primeira coisa que chama a atenção ali é no versículo 22, que diz, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Em outras versões diz, serão adorno para o teu pescoço. Quando eu leio isso, eu não posso pensar que essas coisas vão virar, literalmente, um colar e eu vou vestir isso. Não é assim que funciona. É a ideia por trás disso. Ou seja, quando eu coloco alguma coisa no meu pescoço, quando eu visto algum adereço no meu pescoço, é uma coisa que fica visível para todo mundo. Ou seja, todo mundo que me olhar vai enxergar que tem uma coisa pendurada no meu pescoço. Da mesma maneira, essas coisas elas ficarão visíveis na minha vida e todos aqueles que estiverem na minha volta vão perceber essas coisas. Já no versículo 23, ali, quando diz, então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. A gente não pode ler e entender isso aí, que por causa dessas coisas nós vamos andar com confiança no caminho até em casa. E a gente não vai tropeçar numa pedra, num buraco. Isso aqui vai nos livrar de cair. Não, não é isso que a palavra quer dizer. A palavra aqui, a ideia por trás desse versículo, quer dizer que na minha vida, ou seja, no caminho da minha vida, eu andarei com confiança. Por que eu andarei com confiança? Porque eu guardarei os princípios da sabedoria. E eu não vou tropeçar o meu pé, por quê? Porque a palavra ela é luz para o nosso caminho. Ou seja, tudo vai ficar claro e eu não vou acabar tropeçando num obstáculo, tropeçando numa pedra, porque o meu caminho não vai estar obscuro. O meu caminho ele vai estar iluminado, graças à palavra de Deus. Eu acho que... Exatamente isso, Fica irmão claro? Norton. Fica claro. Então, o livro de Provérbios, em primeiro lugar, nós precisamos entender isso, que ele não se deve ler ele considerando de forma literal, né? Mas sim entendendo os princípios que nele estão. Os princípios, inclusive, que estão no livro de Provérbios, são princípios que nortearam a era de ouro do reino de Israel, né? O período em que Salomão ele reinou em Israel foi um período de ouro, um período de grande paz, de grande estabilidade do reino de Israel. E esses ensinamentos, esses princípios que nortearam esse governo, esses conceitos que Salomão tinha na sua vida, estão refletidos no livro de Provérbios. Então, nós gostaríamos de também destacar que o rei Salomão, ele foi a pessoa mais sábia. A palavra de Deus nos diz que ele foi o homem mais sábio da terra e que não teve nenhum igual a ele antes e nem depois veio a ter outro igual ao rei Salomão. Então, nós estamos falando de conselhos. Hoje, né, nós vemos que muitas pessoas se agrupam para escutar
influencers se agrupam para escutar os conselhos de pessoas que detêm um conhecimento em alguma área específica. Os coaches. Os coaches, mas aqui nós estamos falando, em primeiro lugar, da palavra de Deus, e em segundo lugar, estamos falando dos conselhos de um homem que a palavra de Deus testifica que ele foi o mais sábio de todos os tempos. Então, E não só o homem mais sábio, ele foi o homem mais sábio inspirado por Deus para escrever esse livro. Exatamente isso. Em primeiro lugar, a palavra de Deus sendo transmitida, porque, veja, às vezes, eu já tive a experiência, irmão Norton, de estar com uma pessoa que ela tem uma revelação de Deus, mas, às vezes, pela falta de sabedoria que ela tem dificuldade de transmitir algo que ele recebeu. Então, eu me lembro, quando eu falo isso, me lembro, por exemplo, de um amigo, de um irmão que cresceu comigo e, às vezes, eu tinha certeza, não, ele tem alguma coisa de Deus, porque ele começava a falar e eu já sabia, ele era uma pessoa que tinha intimidade com Deus, então eu sabia, não, alguma coisa de Deus ele tem, mas eu tinha que perguntar muito. Ele falava uma afirmação que, às vezes, não fazia muito sentido, mas eu ia perguntando, o que tu quer dizer com isso? O que tu quer dizer com isso? O que tu quer dizer com isso? E ia, até que eu chegava naquilo que ele queria dizer. E aí eu podia entender algo que era de Deus, algo que era tremendo. Mas não, Salomão, não somente ele era um servo de Deus, ele recebeu diretamente de Deus a inspiração, porque a palavra de Deus ela é totalmente inspirada por Deus, mas também ele tinha essa facilidade de transmitir esses conhecimentos e ele usava muitos elementos do dia a dia. Nós vamos ver alguns provérbios. Ele usava muitos elementos do dia a dia, como o irmão trouxe, né? Ele usava a figura, por exemplo, de um colar, ele usava a figura de tropeçar, ele usava a figura, né? Tem um provérbio que me chama a atenção, que ele fala sobre pegar um cão com as orelhas, pelas orelhas, né? Então ele usava elementos do dia a dia, elementos de fácil compreensão para transmitir essas mensagens preciosas que nortearam o seu grande reinado. E da mesma maneira que o senhor tinha que investigar o que o seu amigo estava querendo dizer, é uma boa prática fazer a mesma coisa. Porque, por mais que Salomão tivesse essa facilidade, muitas vezes não fica claro para a pessoa que está lendo pela primeira vez, ou muitas vezes já passou pelo livro de Provérbios diversas vezes e nunca conseguiu obter uma revelação do que aquele livro está trazendo. Então, da mesma maneira que o irmão Tiago fazia, ia fazendo perguntas para o amigo dele, para entender o que estava dizendo, a gente pode também fazer perguntas para o texto e ver e tentar obter respostas de acordo com aquilo que o texto nos está falando. Perfeitamente. E aí, uma coisa que me chama a atenção a respeito do livro de Provérbios, ainda trazendo aqui um contexto geral, um contexto histórico, algo que me chama a atenção é que a palavra que Jesus veio falar a respeito de Salomão, né, centenas de anos depois do período em que o livro foi escrito, do período em que Salomão esteve na terra, lá no livro de Mateus, quando Jesus está na terra, ele fala no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 42, e Jesus ele traz uma palavra extraordinária. Ele fala assim, a rainha do sul, né, que seria a rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então veja que a inteligência de Salomão, a profundidade dos seus conselhos, a profundidade da revelação que ele alcançou de Deus, porque o próprio Salomão, ele fala que
o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então se ele fala sobre palavras sábias é porque ele temia Deus. Então, essas palavras que Salomão pregava, elas eram tão valorizadas naquele tempo, né, que as pessoas vinham de longe para ouvir as palavras que ele tinha para dizer. Então veja a preciosidade que nós temos estruturada, escrita, né, organizada, revisada, né, como nós temos na palavra de Deus, do livro de Provérbios. Quem sabe se a rainha de Sabá, a rainha do sul, que veio lá da Etiópia, centenas e centenas de quilômetros que ela percorreu para chegar em Israel, né, sem a facilidade das viagens de hoje, que você vai de avião, né, com ar-condicionado. Não, ela fez aquela viagem de uma forma extremamente penosa, e ela fez todo aquele trajeto para ouvir as palavras de Salomão, que hoje nós temos aqui à nossa disposição. Né, que nós temos aqui à nossa disposição. E de forma organizada. Então veja, irmãos, a preciosidade. Aqui eu vejo que tem mais irmãos entrando em contato conosco. Temos aqui o pastor Nathan Ló, pastor da nossa área de Palhoça, Grande Florianópolis, na verdade, né? Temos também aqui a irmã, pastor de Ariel Cruz, pastor da nossa igreja de Porto Rico, também a irmã Samara Castanho, paz do Senhor na escuta desde Lajeado, irmão Maurício Nunes, glória a Deus, também o Wellington Hipólio pedindo oração pelo seu trabalho. Nós vamos estar orando ao final do culto, ao final da programação. Também irmão Jorge Wolff, irmã Marlene Josué Ritter, irmã Elza Lapinski, Emanuele Mendes, também casal Alexandre e Juliana de Terra de Areia ligados aqui conosco. Também da área Espumoso, Francisco Ediomário está acompanhando a programação. Ana Cristina Oliveira Fonseca, também paz, oração e união. Glória a Deus pelos nossos irmãos. E me chamou a atenção aqui que a irmã Isabel trouxe justamente esse comentário. Às vezes não nos damos conta ou nos esquecemos da preciosidade deste livro. Justamente, como estávamos falando, a rainha do sul, ela veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Agora veja que interessante, né? Se a rainha do sul, a Bíblia disse que Jesus, ele declarou que haveria menos juízo para aquela mulher do que para aquela geração que tinha... haveria menos juízo para aquela geração que estava nos dias de Salomão, que precisava se deslocar quilômetros e quilômetros de distância para poder ouvir a palavra de Salomão. E ali estava Jesus, que era maior do que Salomão. Agora imagina, para a nossa geração, que nós temos os escritos de Salomão e temos também os escritos de Jesus. Então veja que nós temos que valorizar essas preciosidades que nós temos. O senhor ia falar alguma coisa, irmão? Uma coisa que a gente vê assim no nosso cotidiano é que a palavra de Deus no nosso meio, muitas vezes, ela é muito mais considerada para o âmbito espiritual do que para o âmbito prático do dia a dia das nossas vidas. E aqui nós vemos um livro, podemos dizer que tem 2 livros especialmente direcionados para aplicação prática, ou seja, faz isso na tua vida que tu vai se sair bem. E é o livro que nós estamos discutindo hoje, Provérbios, e o próximo, Eclesiastes. São 2 livros que eu vejo que, às vezes, pelo menos no meio em que eu convivo, é muito mais pesado a Bíblia para o lado espiritual do que para o lado prático. E a gente não pode separar uma coisa da outra, a gente tem que dar o mesmo peso, porque senão a Bíblia ela não teria dois livros especialmente dedicados para o nosso viver aqui na Terra, a nossa conduta como cristão. Perfeitamente, irmão Norton. E o livro de Provérbios, ele justamente, como o senhor falou, ele traz esses conceitos práticos do dia a dia. Nós vamos trazer alguns aqui que são bastante práticos, né? Tem um fundo, obviamente, espiritual,
nós vamos ver algo que Deus falou com o nosso pastor, nós vamos ver algo que Deus falou com o nosso pastor Humberto, e que é surpreendente. É surpreendente. Eu creio que muitos vão se surpreender a respeito de uma revelação, já dando aqui um spoiler, né? Uma revelação que Deus deu ao nosso pastor presidente a respeito do livro de Provérbios. Glória a Deus por isso. Mas veja aqui, falando ainda um pouco mais a respeito do contexto histórico do livro de Provérbios, nós vemos que o livro de Provérbios ele demonstra uma grande mudança, inclusive na vida de Davi, né? Na vida de Davi. Nós vemos que Davi, ele, inclusive uma das lições que nós estudamos na Escola Bíblica Dominical, do Ministério Restauração, sobre a criação de filhos, ela mostra que Davi ele falhou como pai. Davi, ele, por muito tempo, ele foi um pai ausente, ele foi um pai distante, mas, embora ele tenha sido, por um período bastante significativo da vida dele, a Bíblia não nos mostra ele se inteirando, ele querendo, né, saber quem andava com seus filhos, que conselho eles estavam recebendo. Né, nós vemos ali, por exemplo, de forma clara, quando Amnon ele tem um desejo pela sua irmã, a Bíblia mostra que ele andava com Jonadab, isso está registrado no livro de 2 Samuel, no capítulo 13, essa história, triste história, onde Jonadab era uma pessoa que ele não tinha nada de Deus, uma pessoa totalmente perversa, e quando ali um sentimento da carne domina Amnon, que era filho de Davi, e ele então começa a sentir uma atração pela sua meia-irmã Tamar, a Bíblia diz que quem estava ao lado de Amnon era Jonadab, um homem perverso. Então veja, irmão Norton, que Davi era um homem que tinha discernimento espiritual. Então, se ele estivesse preocupado com o que os seus filhos estavam fazendo, com quem os seus filhos estavam andando, se ele fosse uma pessoa próxima dos seus filhos, ele teria sabido que os seus filhos estavam andando com Jonadab e teria buscado entender, mas quem é Jonadab? O que ele está fazendo com os meus filhos? E teria discernido o risco que os seus filhos estavam passando. Mas a Bíblia nos mostra que Davi não fazia muito, nos mostra que Davi não tinha essa proximidade. E por conta de um conselho que Jonadab ele traz para Amnon, então Amnon se faz de doente, aí o seu pai permite que a meia-irmã dele vá lá cozer um bolo para ele. Naquela situação, o Amnon, filho de Davi, acaba abusando da sua meia-irmã. Mas a Bíblia também nos diz que depois que isso aconteceu, também Davi não fez muita coisa. Né? Davi deixou meio por isso mesmo. Aí depois o Absalão, filho dele, foi lá pedir para fazer um jantar, para todo uma comemoração, né, das suas colheitas para todos os seus irmãos. Davi, em vez de imaginar, né, que, quem sabe, ele ia matar Amnon, né, como uma vingança por aquela afronta que havia feito para a meia-irmã, né, em vez de imaginar que Absalão tinha tomado as dores, deixou por isso mesmo, deixou os filhos lá, não, pode ir lá, vai lá. Né, ele até desconfiou, né, mas assim, Davi era uma pessoa distante, mas a Bíblia nos mostra que com Salomão foi diferente. Né? Então, Davi aprendeu com todo aquele sofrimento que Davi passou com Absalão, que Davi passou com Amnon, com Tamar, né? E, quem sabe, muitos outros sofrimentos que a Bíblia não traz, mas certamente tinha muitos problemas naquela família, naqueles filhos. Então, a gente observa que Davi esteve próximo de Salomão. E isso a Bíblia nos mostra no livro de Provérbios, no capítulo 4. No livro de Provérbios, no capítulo 4, e versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atento para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino.
Aí olha que interessante que ele fala no versículo 3. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele, o meu pai, ele me ensinava e me dizia. Então olha que interessante. Diferente de outros filhos que a Bíblia não mostra Davi tendo essa comunhão com eles, né? Então, a gente vê que Davi, ele incutiu em Salomão esses ensinamentos que estão no livro de Provérbios. Então, a gente começa a ver que esses ensinamentos Salomão recebeu do próprio Deus, e um dos instrumentos que Deus usou para que Salomão recebesse essas revelações profundas, essa sabedoria que ele tinha, foi os ensinamentos do seu próprio pai. Uma grande mudança que Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve no seu procedimento como pai. Quando ele, depois de ter sofrido tanto, ele foi, então, criar Salomão. Ele tinha Salomão próximo dele. E a Bíblia diz que Salomão recebia os ensinamentos de Davi, e Davi, olha o que Davi dizia para Salomão: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Veja que Davi, irmão Norton, ele trouxe esse peso da sabedoria para Salomão. Essa influência que fazia Salomão buscar sabedoria vinha dos ensinamentos do seu pai. Agora, olha a importância de nós ouvirmos os conselhos dos nossos pais, ouvirmos os conselhos dos nossos líderes, ouvirmos os conselhos da palavra de Deus e guardarmos esses conselhos. Porque Salomão ouviu esses conselhos do seu pai. Ele está dizendo aqui. O pai dele dedicou tempo para ele e dizia para ele: guarda as minhas palavras, busca a sabedoria, sobre tudo que tu tem que buscar, busca a sabedoria. E o que foi o resultado disso? Quando Deus chega para Salomão, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 3, e Deus diz: Salomão, o que tu queres? O que tu queres que eu faça? O que tu me pedir, eu vou te dar. Salomão, ele tinha uma lavagem cerebral. Eu acho que ele viu o velho Davi falando para ele: sobre tudo que tu deve buscar, busca sabedoria. A sabedoria vai te guardar, a sabedoria vai te confirmar, a sabedoria. Ele não teve dúvidas, né? Tanto que ele tinha sido ensinado pelo seu pai, e aquilo entrou no coração dele, e de fato ele buscava sabedoria, que quando Deus perguntou o que ele quer, ele disse: Senhor, que eu tenha sabedoria. Né? Então, a importância, irmãos, de nós absorvermos aquilo que está nesse livro, porque foi absorvendo aquilo que o seu pai havia ensinado que Salomão pôde alcançar o que ele alcançou. Que tremendo. E depois ele fala mais sobre sabedoria, não é, irmão dele? E era um tema dos temas que ele mais tratava. Glória a Deus. E aí nós vamos falar agora o que
para encerrar essa parte aqui de falar sobre um contexto do livro de Provérbios, nós entendemos que o livro de Provérbios ele é um livro que foi escrito por Salomão. Nós entendemos que ele teve muita influência também do rei Davi, porque Salomão andava com o rei Davi. Nós vimos agora a importância de ouvirmos aquilo que está escrito no livro de Salomão, porque Salomão ele recebeu essa inspiração de Deus e ele tinha sabedoria para transmitir isso. Nós vimos que os ensinamentos de Salomão são ensinamentos práticos para o nosso dia a dia e também nós agora vamos trazer algo, um contexto muito interessante. O irmão Sábio, o irmão Norton, o pastor Humberto, nosso presidente, ele estava dizendo que em um determinado período da sua vida, ele começou a orar e pedir: Deus, faz que coisa extraordinária a sabedoria do apóstolo Paulo. Olha só, o nosso presidente, pastor Humberto, estava impressionado com uma coisa que todos nós já nos impressionamos, né? Eu também já orei: Deus, como pode o apóstolo Paulo escrever essas profundidades? Como é que ele tinha essa profundidade? Né? E o pastor Humberto, então, estava em um determinado período orando: Deus, como pode o apóstolo Paulo ter essa profundidade? Como pode ele ter falado essas coisas tão maravilhosas, tão profundas? Eu quero, Senhor, dá-me, o Senhor que deu para o apóstolo Paulo, o Senhor que deu essas inspirações para o apóstolo Paulo, me dá essas inspirações, como o Senhor dava para o apóstolo Paulo. E Deus disse para o pastor Humberto: se tu queres te inspirar no apóstolo Paulo, bebe da mesma fonte que o apóstolo Paulo bebeu. Se tu queres ter aquilo que o apóstolo Paulo tinha, bebes da mesma fonte que o apóstolo Paulo bebeu. E o pastor Humberto, então, perguntou a Deus: mas Deus, qual era essa fonte que o apóstolo Paulo bebia? De qual fonte o apóstolo Paulo bebia? E Deus disse para o pastor Humberto: o apóstolo Paulo bebia do livro de Provérbios. E num primeiro momento, quando o pastor Humberto falou isso, quando ele disse isso, eu fiquei assim, pensando, né? O apóstolo Paulo bebia do livro de Provérbios, né? É uma coisa que a gente não escuta falar. Foi uma revelação mesmo que o nosso pastor ele teve. Mas aí eu fui pesquisar, irmão Norton, e nós pesquisamos, eu e o irmão Norton pesquisamos ao longo do estudo para esse programa, e nós identificamos alguns versículos, e nós vemos muitas referências do apóstolo Paulo no livro de Romanos, no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios. Quais outros livros, irmão Norton, que temos referências? Praticamente todas as cartas de Paulo. Exatamente. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Timóteo também. Irmão Norton, quem sabe o senhor traz aí, então, algum exemplo do livro de Romanos? Romanos 2,6 é igual ao 24, ou igual não, bebe da fonte de Provérbios 24:12. Vamos ler, então. Irmão, o senhor pode ler o livro de Provérbios e eu procuro aqui o livro de Romanos. Vamos lá. Romanos, capítulo de número 2 e versículo de número 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó. Romanos 2,6. Que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. O que diz em Provérbios, capítulo 24, versículo 12, parte C? Parte C. Tem 3 afirmações ali. Pode ler todo o versículo. Tá. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura, aquele que pondera os corações não o considerará, e aquele que atenta para a tua alma não o saberá, não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Não pagará. Pode ler de novo. Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Veja. Salomão
inspirado por Deus, ele teve uma revelação. Não pagará ele ao homem segundo a sua obra? E lá essa revelação é confirmada no livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O mesmo que está escrito no livro de Provérbios, está escrito no livro de Romanos. No livro de Romanos, no capítulo 3 e no versículo 15, no 3,15, a Bíblia fala, aqui o apóstolo Paulo falando sobre os pecadores, e ele traz uma característica dos pecadores. Romanos, capítulo 3, versículo 15. São os seus pés velozes para derramar sangue. E o que diz no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 16? Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Olha só. A mesma palavra, a mesma citação do livro de Provérbios sendo expressa no livro de Romanos. Também, vamos lá, vamos trazer mais exemplos. Livro de Romanos, no capítulo 9, versículo 31. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir esta lei. O que diz no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 9? O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Amém. Por quê? Porque Israel não amava a justiça. Então veja, irmãos, muitas citações do apóstolo Paulo, elas eram baseadas no livro de Provérbios. Eu creio que, quem sabe, numa próxima programação, nós podemos focar nesta relação. Né? Nós podemos... Tem muitos versículos, irmãos, em Colossenses. E é um tema muito interessante. Né? É um tema muito interessante e que Deus revelou isso para o nosso pastor, porque ele não havia percebido de forma objetiva essa revelação. Mas Deus falou com ele e depois eu fui buscar. Ele falou, o pastor falou, né? E não duvidei do nosso pastor, mas fui buscar e, de fato, nós vemos uma relação direta das citações do apóstolo Paulo, das revelações trazidas pelo apóstolo Paulo com o livro de Provérbios. Glória a Deus por isso. Temos aqui muito... Pode falar, irmão Norton. Não, deu glória a Deus. Glória a Deus. Temos muitos irmãos aqui juntamente conosco. Gostaria de fazer menção do nome de mais alguns irmãos que também manifestaram aqui os seus nomes no chat. Temos irmã Vera Silveira, paz, oração e união. Estou aqui em Entre Rios, Santa Catarina. Me alegrei em ouvir o filho do pastor Silvio. Que alegria. Deus abençoe. Amém, irmã. Deus abençoe. A irmã Vera. Também Juninho fala aqui, paz, oração e união na escuta de Chapecó. Olha só, nossos irmãos de Santa Catarina, que Deus abençoe. Também irmão Daniel Restelli, glória a Deus. Irmão Daniel, jovem aqui da sede, Deus abençoe. Também temos aqui irmã Daniela Wolff, glória a Deus, irmã Daniela. Ela e seu esposo, irmão Jorge Wolff, estão ligadinhos na programação, que Deus abençoe. Também Stephanie Gomes, da área oeste do Paraná, de Cascavel. Glória a Deus, que Deus abençoe a irmã Stephanie. Também temos Adelaide, glória a Deus, Deus abençoe. A irmã Adelaide de Uruguaiana. Também irmão Alex, área Bom Jesus, que Deus abençoe o nosso irmão. Também a irmã Isabel aqui trouxe mais algumas declarações. Irmã Carla Janaína, que Deus abençoe. Glória a Deus, muitos irmãos aqui assistindo a programação da juventude, da Superintendência da Juventude, hoje ministrada pela sede internacional. Glória a Deus por isso. Também nós gostaríamos de passar agora alguns ensinamentos que nos marcaram. O senhor estava falando, irmão Norton, que o livro de Provérbios lhe marcou em alguns momentos, e eu queria que, irmão, nós trouxemos esse contexto histórico, essas citações
do livro de Provérbios em praticamente todas as cartas do apóstolo Paulo. Então nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, ele bebeu do livro de Provérbios, como Deus falou com o nosso pastor, mas o irmão Norton também bebeu do livro de Provérbios, né? E ele estava me falando esse testemunho, então. O livro de Provérbios ele foi muito importante. Livro de Provérbios e Eclesiastes foram muito importantes na minha vida, ali logo que eu fiz os meus 18 anos, que eu estava começando a ingressar na vida adulta. E eu estava meio perdido. Eu confesso que eu não estava preparado para essa vida adulta. Mas não tem o que fazer, ela chega e tem que deixar de fazer as coisas de menino. E então foi muito importante para mim, porque logo que eu descobri esses 2 livros na Bíblia, que até agora foram os que mais falaram comigo, que mais moldaram a minha conduta, pelo menos, que eu tento seguir. Eu também fui contratado no projeto missionário A Fantastic Fone, e lá foi uma bênção, porque era meio que... Não era obrigado, mas eu me obriguei a estudar todos esses livros, porque todos os dias um dos funcionários tinha que trazer um devocional. Então eu fiquei alguns anos ali e foram anos de bênção em que eu associei esses livros a essa época da minha vida, porque realmente todos os dias praticamente eu comia um pouco dessa palavra. Que coisa tremenda. E tem alguns versículos que nós gostaríamos de destacar desses tesouros do livro de Provérbios. Né? Como falei, eu tenho aqui uma lista de versículos que o apóstolo Paulo cita do livro de Provérbios, mas essa aqui eu acho que vamos deixar para uma programação inteira, falar sobre a influência de Provérbios nas cartas do apóstolo Paulo. Mas vamos falar ensinamentos que nos marcaram pessoalmente, então, irmão Norton, neste livro de Provérbios. O senhor trouxe alguns, então fique à vontade de falar a respeito destes versículos que o marcaram. Eu acho que já que a gente estava falando sobre sabedoria, eu acho que é interessante começar pelo Provérbios 14:6. Diz: o escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Esse versículo, ele nos traz a ideia de termos um pouco mais de seriedade com tudo aquilo que acontece na nossa vida. Porque o que acontece? O escarnecedor, o que é o escarnecedor? Ele é uma pessoa que gosta de farrear, que gosta de debochar, que não leva muito a sério, que leva tudo na brincadeira. E tem alguns outros versículos em outros livros da Bíblia que já nos orientam qual atitude devemos tomar para que não participemos desse grupo, do grupo dos escarnecedores. E por que para o prudente o conhecimento é fácil? Tem um filósofo que eu gosto muito dele, eu sei que o tema é Provérbios, mas é um exemplo que vai nos ajudar a entender esse versículo. O Sêneca. Sêneca, ele tem um dito muito famoso que ele diz que breve e dolorosa é a vida daquele que esquece o passado, despreza o presente e teme o futuro. Ou seja, o escarnecedor, ele é uma pessoa que esquece o passado, ou seja, ele não aprende com as suas experiências, negligencia o presente, ou seja, ele não leva a sério o que ele está fazendo no momento presente, e ele teme pelo futuro. Por quê? Se a gente não sabe o que a gente está plantando, a gente não sabe o que a gente vai colher também. Se a gente não presta atenção no que a gente está plantando no presente, é muito fácil a gente ficar temeroso pelo futuro. Esse eu acredito que é o versículo que mais me chama a atenção, assim, falando sobre sabedoria. Glória a Deus, irmão Norton. Tem um versículo, né, que me chama bastante atenção, e que, uma certa vez na minha vida,
eu tive uma experiência bastante prática com esse versículo. E é um versículo que todos nós estamos sujeitos, né? Estamos sujeitos a passar, né? Eu creio que todos os ouvintes, todos aqueles que estão nos ouvindo agora, em algum momento da sua vida, seja por um lapso de segundos, seja por um grande período de tempo, já passou por alguma coisa do tipo. Uma certa feita eu tomei uma decisão de negócio, né? Fiz um negócio, e aquele negócio, ele me trouxe muitos problemas, me trouxe uma dor de cabeça muito grande, né? E aí eu fiquei meditando, né, com Deus e pensando, né? Poxa, mas por que isso aconteceu, né? Por que eu fui fazer esse negócio, né? E eu meditando e, né, às vezes a gente começa eu não cheguei a entrar no nível de questionar Deus, né? Mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, estou nessa situação. Eu não cheguei a entrar nesse nível, né? Não comecei a questionar Deus, não me recordo de ter questionado Deus nessa situação, nesse nível. Mas sim de pensar, né? Puxa, mas eu devo ter ignorado algum sinal, né? Porque Deus certamente falou comigo, Deus certamente me mostrou, né? Deus certamente me alertou, eu tive indicadores de que era um mau negócio, né? Mas eu fui lá e fiz. E agora estou passando por uma dor de cabeça. E eu me lembro, irmãos, que então eu fui ler no livro de Provérbios e eu encontrei no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 12, uma palavra que me chamou muita atenção, que diz assim: antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. E aí eu me lembrei que quando eu fui fazer aquele negócio, né, era um negócio que a gente diz, o negócio da China, né? Era aquele negócio bom, bonito, barato, né? Um negócio que aos olhos humanos era... E eu me lembro que por um instante naquele negócio, naquele momento em que eu estava fazendo aquele negócio, veio ao meu coração aquele sentimento do tipo, mas agora Acertei a mão. acho que mais do que acertar a mão, acho que assim, aquele sentimento, né, das pessoas vão ver que eu fiz um bom negócio, as pessoas vão ver, né, que Deus me abençoou, as pessoas vão ver que eu acertei a mão, né? E aí eu me dei conta, quando o nosso coração se gaba, ali na frente, pode ter certeza que há ruína. Porque a Bíblia diz que antes da ruína, gaba-se o coração do homem. E aí, esse foi um grande remédio para a minha vida. Porque depois daquilo, quando eu vou tomar uma decisão, eu penso, como que está o meu coração? Será que eu estou preocupado de como que os outros vão me ver? Os outros vão ver que eu comprei isso, que eu comprei aquilo, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Né? Para quem que eu estou me vestindo? Para quem que eu estou... né? Com que intenção que eu estou comprando essa roupa? Com que intenção que eu estou comprando essa casa? Com que intenção que eu estou comprando esse carro? Com que intenção que eu estou me vestindo dessa forma? E a Bíblia diz que quando o nosso coração se gaba, ali adiante tem a ruína. Então, quem sabe, até mesmo um moço, uma moça, quem sabe ele se veste, ele compra roupas para chamar a atenção. O seu coração se gaba. Então, o que ele vai atrair? A ruína. Quando a pessoa... Então, veja, imagina se num negócio que eu fiz, quando o meu coração se gabou, aquilo me trouxe ruína,
Agora imagina, um negócio é um negócio, depois aquilo ali eu me desfiz e se resolveu, nem lembro mais daquilo lá, passou, foi. Agora imagina, irmão Norton, se eu estivesse fundamentando, por exemplo, o meu casamento nisso. Ah, os outros vão ver, os outros vão falar, vão ver o que eu conquistei, vão ver quem está do meu lado, que é a pessoa popular, que é a pessoa famosinha, que é a pessoa... Então veja, o meu coração se gabando naquele casamento. Né? Eu, para buscar um esposo, para buscar uma esposa, eu vou lá e eu quero gabar o meu coração nas minhas vestes, na minha fala, aparecer, me projetar. O que isso vai chamar? Vai chamar a ruína. Então veja, irmãos, que nas mais diversas áreas da nossa vida, isso é uma realidade. Sempre que o meu coração começa a se gabar, né, a gente também pode associar isso com a soberba. Né? Sempre que o nosso coração se ensoberbece, a Bíblia está dizendo que antes da ruína, a Bíblia não está afirmando, né, que absolutamente todas as vezes que o coração se gaba, mas a Bíblia está dizendo que sempre antes da ruína o coração se gabou. Eu acho que eu tenho um exemplo que pode esclarecer melhor quando que vai vir a ruína. Para os irmãos entenderem a grandeza da sabedoria por trás desse princípio, quando Salomão escreveu isso aqui, existia a Bolsa de Valores? Não. Ele tinha alguma ideia do que seria a Bolsa de Valores? Não. E esse mesmo princípio que Salomão escreveu, que se aplicou na vida do irmão Tiago, que muitas vezes eu tenho que admitir também, já aconteceu na minha vida, que os piores negócios que eu fiz foi quando eu achei que eu ia me dar mais bem. Mas por que isso acontece? Isso acontece também na Bolsa de Valores. Ou seja, antes da crise, é o momento em que os investidores estão em maior euforia. Ou seja, está todo mundo se gabando de que fez um bom negócio. E logo em seguida vem a crise. Isso acontece porque, quando a gente faz alguma coisa para se gabar e a gente consegue aquilo, ou seja, quando o irmão Tiago foi fazer aquele negócio, ele conseguiu fazer aquele negócio, aquilo dá um excesso de confiança na pessoa. Aquilo produz um sentimento de invencibilidade, de infalibilidade. E a pessoa ela para de prestar atenção no que ela está fazendo e faz porque ela acha que aquilo vai dar certo. Ela não tem mais aquela cabeça racional. Ela faz negócios com o impulso, com a emoção. Exatamente. E isso é o que traz a ruína. Por quê? Tu deixa de fazer negócios, tu deixa de tomar atitudes refletindo sobre aquilo. Tu passa a fazer negócios e tomar decisões irracionais, puramente baseados ali no teu ego inflado. Na tua emoção. Exatamente. E aí isso acontece na Bolsa de Valores, onde é um coletivo, onde é milhões e milhões de pessoas tomando decisões. Isso se repete da exata maneira que Salomão descreve há tanto tempo atrás. Exatamente isso. Então, esse é o princípio da sabedoria. É quando tu for fazer um negócio, não faz aquilo ali sem pensar, não faz aquilo ali sem refletir, buscando aparecer, buscando inflar o teu próprio ego. Porque logo em seguida, pode ser que com esse negócio que tu está fazendo agora, não venha a ruína. Mas no próximo, vai vir. E pode ser que nesse venha já, né? Então, veja, sempre, a Bíblia diz que sempre antes da ruína é porque teve emoção, é porque o coração do homem se gabou. Então, veja, irmãos, é um indicador, né? Assim como o mostrador de gasolina, né? Então, o meu carro ali, o carro do irmão Norton, tem um mostrador de gasolina. Então, quando ele acende ali a luzinha amarela, indica para nós que a gente precisa achar um posto de gasolina. É um indicador importante
para quem está dirigindo um carro. E um indicador importante para a nossa vida é quando a gente vê a luzinha se acende que o meu coração está se gabando. Né? Ah, mas que tal agora vão me ver com essa roupa? Ah, mas que tal agora vão me ver com esse carro? Ah, mas que tal agora vão me ver com essa casa? Mas que tal agora vão me ver com essa moça? Mas que tal agora vão me ver com esse moço? Né? Ali o coração do homem cheio de soberba, cheio de emoção, cheio de orgulho. Olha que a grande chance de ali na frente ter a ruína. Porque a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Então, na frente da honra, aqui está a honra. Na frente da honra vai o quê? A humildade. Então, quando eu me humilho, quando eu vou, né, com cuidado, com calma. Quando eu entendo que eu não sou Quando o eu entendo... cara. Exato. E interessante isso, eu creio que Deus está falando com pessoas nesta noite, neste versículo, porque me vem muito claro a respeito do conceito da graça de Deus, porque a graça de Deus, ela faz com que nós reneguemos a impiedade. E o que é a impiedade? O que é um ímpio? O ímpio é aquele que não considera Deus nos seus caminhos. O ímpio é aquele que não considera Deus nas suas decisões. Então veja que interessante que alguém que está se gabando no seu coração, alguém que está cheio de si, achando que está arrebentando, será que ele está considerando Deus? Ele não está considerando Deus. Então ele está agindo impiamente. Então ali não está se manifestando a graça de Deus. Ali aquela pessoa está desconsiderando Deus nas suas decisões. Então olha a profundidade disso, a pessoa está rejeitando a graça, porque ela está cheia de si. E a própria Bíblia também fala que Deus rejeita o soberbo. Então, meu irmão, se você está tomando uma decisão e você está pensando nessa decisão, você está tomando uma decisão pensando no que os outros vão ver, no que os outros vão dizer, né, querendo se engrandecer, vão ver que eu sou tal, que eu tenho, que eu posso, que eu conquistei. Se humilhe, porque diante da honra vai a humildade. Mas antes da queda, gaba-se o coração do homem. Glória a Deus. Temos mais algum versículo, irmão Norton, que lhe chamou a atenção no livro de Provérbios? Tem demais. Mas vamos para mais um, então. Provérbios 14, 4. Que diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Esse versículo falou muito comigo na época que eu contei há alguns minutos atrás, porque eu estava num caminho que eu queria mais. Eu queria progredir, eu sentia que eu não estava progredindo na minha vida profissional. E esse versículo ele me ajudou a entender o que eu estava fazendo de errado. Ou seja, aqui está dizendo, não havendo bois, o celeiro fica limpo. Ou seja, quando não tem bois, eu não preciso me esforçar para limpar a sujeira do boi. Seja resto de alimentos, dejetos, enfim. Mas, se eu não tiver boi, eu também não vou ter abundância de colheita. Ou seja, se eu quiser algo a mais, eu vou ter que trabalhar mais. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Eu vou ter que sujar as minhas mãos em busca da abundância de colheitas. Então, isso me ajudou a entender o que estava de errado com a minha vida, por que eu estava estagnado. Porque realmente eu não estava indo atrás de conseguir bois. Meu celeiro estava limpo. Consequentemente, eu não tinha colheita também. Esse é o outro versículo que falou muito comigo e me deu um norte na minha vida. O senhor foi atrás dos bois. Eu fui atrás dos bois. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei se o senhor quer falar o que foram, né, exemplos do que isso.
Olha, foram muitas coisas. Na minha vida, assim, até onde eu estou no momento, eu não tive nenhuma grande guinada na minha vida, mas foram um conjunto de vários fatores que fazem parte desse rebanho de bois, digamos assim, que foram me trazendo até o presente momento. Exatamente. Amém. Foi buscar conhecimento, foi me aprimorar no meu trabalho, foi buscar técnicas de venda, técnicas de resolver melhor os problemas que são me apresentados lá no negócio que eu tenho hoje, busca de conhecimento também na área de gestão financeira, que era muito pobre. Então, O senhor começou a buscar ferramentas sim, que pudessem trabalhar pelo senhor. exatamente. Que pelo menos alavancassem o rumo da minha vida. Veja aí, jovem, fica essa grande dica, né? Eu vejo dessa forma também, né? Deus, ele foi me alcançando oportunidades para que eu fosse construindo ferramentas, tendo experiências que foram enchendo meu celeiro também. Então, hoje, meu celeiro já não está mais vazio. Mas, para chegar nisso aí, teve que sujar as mãos. Exatamente. Teve que arremangar as mangas lá e limpar o celeiro. Tem que Exato. limpar o celeiro, porque senão Glória a aí Deus. o negócio não anda para frente. Agora, eu vou contar um segredo da irmã Gladys, e que eu abracei esse segredo. A irmã Gladys é a superintendente da União Feminina e a senhora é minha mãe, como dizia um amigo. Como dizia um amigo, a senhora é minha mãe. Né? E aqui no livro de Provérbios tem um versículo que chama muita atenção, que olha só no livro, olha os conselhos, irmãos, profundos que tem no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 21, versículo 14. Olha o que diz: o presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Né? E eu me recordo que na nossa vida, algumas vezes de forma merecida e muitas vezes de forma imerecida também, né, eu me lembro que nós tivemos dificuldades. Então, por exemplo, na escola, né, muitas vezes pelo fato de eu não ser cristão, ou pelo fato de eu ser cristão e não fazer algumas coisas que as outras crianças faziam, eu me lembro que havia alguma perseguição. Eu me lembro de professoras que falavam coisas na escola bastante pesadas a respeito de mim, das minhas irmãs, pelo fato de nós termos uma vida cristã. Então, eu me recordo que, por exemplo, no fato de nós não termos televisão, eu me lembro que tinha uma professora que ela pegava bastante no nosso pé, né? Pelo fato de nós não termos televisão. Né? E eu me lembro que, na minha escola, várias professoras, elas criticavam a forma que os meus pais nos criavam e diziam que nós éramos alienados. Tinha professora que dizia até mesmo que nós... né, eu tinha um sonho de estudar na escola militar, né, eu tinha sonho, né, de entrar na Universidade Federal, e desde aquela época eu falava essas coisas, né, falava que eu queria estudar na escola militar, falava que eu queria estudar na Universidade Federal. E eu me lembro que algumas professoras, né, elas falavam, não, você nunca vai ser nada. Falavam assim, né, você nunca vai ser nada, porque são alienados, né? São alienados, não assistem televisão, não sabem o que está acontecendo no mundo. E eu me lembro que a reação da minha mãe, diante da fúria dessas professoras, muitas vezes, depois da hora da escola, quando todo mundo saía, a minha mãe ia lá com algum presentinho, que na nossa condição, que não era muito boa financeiramente, né? Não era a melhor condição, né?
mas alguma coisinha ela fazia ou ela comprava e ela ia lá e ela entregava para essas professoras, né? E agradecia pela educação que elas estavam dando para nós, agradecia aquilo que elas estavam nos ensinando. E eu me lembro que várias vezes mudava a percepção daquelas professoras, mudava, desarmava aquelas professoras, né? E um dia minha mãe estava falando que ela me falou desse versículo, né? Provérbios, capítulo 21, versículo 14. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. E eu recebi isso aí, né? Então, hoje eu tenho a minha carreira, né, na área de consultoria, né? E nós atendemos muitos clientes, grandes empresas, e sempre que eu vou lá visitar os meus clientes, às vezes eles estão meio indignados com alguma coisa, mas eu sempre vou lá, né, e levo uma trufa de Gramado, eu levo, né, um café do mercado, eu levo alguma coisa, e aquilo produz né, no meio da reunião, finalzinho, eu chego lá, trouxe um negocinho para o senhor. Ameniza a situação. Ameniza. A pessoa... É impressionante, irmãos, os resultados disso. Até mesmo com funcionários. Nós tivemos muitos funcionários em diversas posições. Hoje mesmo somos líderes de várias pessoas, né? E eu me recordo que numa das empresas onde eu trabalhei tinha bem mais de 30 empregados, e eu me lembro que volta e meia eu comprava algumas coisas e distribuía para todos eles, né? E quando eu saí daquela empresa, uma menina, ela me chamou, uma moça, né, ela me chamou, ela falou assim, eu queria só dizer para o senhor que nunca nenhum chefe me deu nada. O senhor foi o primeiro chefe que me deu alguma coisa. E eu sou muito grato por isso. Isso marcou a minha vida, porque teve um dia que eu estava vindo para o trabalho cheio de problemas, cheio de coisas, e quando cheguei no trabalho, o senhor tinha trazido alguma coisinha para todos os funcionários. E aquilo mudou o meu dia. E eu cheguei em casa, falei com a minha família, né? Então veja que às vezes aquela pessoa estava tratando a gente mal, aquela pessoa, quem sabe, né, respondia, e a gente não sabe o que está acontecendo, mas às vezes aquele presentinho, dado às escondidas, ele muda o quadro de alguma situação. Um negócio que às vezes as empresas ou os gestores acham que uma reunião de 2, 3 horas, uma conversa no RH ou uma discussão, acha que isso vai resolver. A Bíblia está dando a resposta, uma coisa tão simples, tão fácil. Não precisa nem ser um grande presente. Não. Mas a pessoa que vai receber, ela vai valorizar muito mais o gesto. Muito mais o gesto, exatamente. Então, eu já fiquei reconhecido pelos meus chefes, pelos meus colegas, né? Eu sempre já venho me desculpando, agradecendo pelo trabalho deles, agradecendo, né? E chego lá com alguma coisinha. E é um conjunto de coisas, não é só isso, mas, né, eu me recordo momentos difíceis que passei no trabalho, às vezes algum chefe indignado, alguma coisa, seja de forma, como eu disse, às vezes por uma coisa justa, às vezes a gente errou mesmo, e às vezes não, por uma perseguição, alguma coisa que o diabo colocou no coração dele contra nós, né? E quantas vezes o chefe indignado, e eu sabia lá um bolo que ele gostava, uma vez o chefe falou que gostava do bolo tal, está indignado comigo, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá, vou comprar aquele bolo que ele gosta, né? E ia lá de cantinho, deixava, só trouxe para o senhor, saía e ia para o meu canto trabalhar. Passava um pouco, já estava tudo, o ambiente já tinha mudado, né? As coisas estavam melhorando. Então, algo que eu aprendi na prática com a minha mãe, que aprendeu, por sua vez, no livro de Provérbios. Glória a Deus. Mais irmãos aqui, irmão Norton, juntamente conosco, irmão Christian Antunes, ali da área Bom Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe nosso irmão. Também, irmã Prisca Benacu, da sede, que Deus abençoe, paz do Senhor.
Irmã Samara, aqui também, Deus abençoe, ela já tinha se manifestado. Irmão Clóvis, também na escuta, preletor da noite hoje aqui na sede internacional. Obrigado pela audiência, que Deus abençoe. Priscila Silva, de Uruguaiana, irmão Ezequiel Pinheiro, irmã Cátia Brito, glória a Deus, muitos irmãos, irmã Cristina Vieira, também Marco Antônio Nunes, do bairro Sarandi, está aqui em contato conosco. Deus abençoe. Irmã Catiana Foleto, Paz, Oração e União. Patrícia, da área Palhoça. Glória a Deus. Muitas pessoas acompanhando esta programação. Glória a Jesus. Estamos já nos encerrando para o final desta programação, mas antes vamos falar mais um verso, quem sabe, mais um versículo, irmão Norton, que nos chama a atenção. Não sei se o senhor quer trazer algum, senão também posso. Eu gostaria que o irmão trouxesse a sua visão do Provérbios 18:1. Provérbios 18:1 foi um dos versículos que nós trouxemos. O solitário busca seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Esse era um versículo, não sei se o senhor... Eu creio que o senhor participava da juventude no tempo que nosso líder era o irmão Onofre. Sim, sim. Não durante todo o período, mas uma parte. Da metade para o final ali, sim. Eu também participei de um período, e esse era um versículo que o irmão Norton, ele falava, o irmão Onofre, ele falava muito para nós. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Meus irmãos, aqui nós vemos que nós precisamos lutar contra o desejo de isolamento. Eu me recordo, desde criança, antes mesmo de eu acho até de que saber ler, não me lembro desde quando, mas desde que eu me entendo por gente, eu me recordo da irmã Maria, dos meus pais, irmã Maria Schmidt, meus pais, eles sempre me trazendo esse conselho. E preste atenção neste conselho. Os meus avós, né, meus pais, tios, eles sempre me disseram uma coisa: Tiago, quando Deus ele tem um projeto conosco, né, o diabo ele quer desfazer esse projeto, ele quer destruir. E quando o diabo ele quer destruir alguém, a primeira coisa que ele faz é afastar essa pessoa de quem pode lhe ajudar. E é algo impressionante, irmãos. Nós vemos que sempre que o diabo ele quer destruir alguém, a primeira coisa que ele faz, ele afasta essa pessoa do corpo. E isso é algo que a Bíblia nos mostra em diversas passagens. A Bíblia diz que o método de ataque de Satanás é que ele anda ao derredor como um leão. E quando nós vemos, o leão ele não vai no bolo das presas, ele vai naquela que está afastada, desgarrada. Então, irmãos, nós precisamos lutar contra o isolamento, lutar contra o afastamento. Quando nós temos um desejo, quem sabe, de ficar no nosso quarto, encerrado, quando nós começamos a achar que ninguém nos quer, que a igreja não é lugar para nós, isso é uma obra do diabo. É uma obra do diabo para nos destruir. E se nós dermos ouvidos a essa voz, nós certamente seremos destruídos. Porque a Bíblia... E aí, irmãos, o que muitas vezes é a causa do isolamento? Porque muitas vezes nós queremos o nosso próprio interesse. Então, às vezes a pessoa acha, não, ninguém me entende, ninguém me compreende, é só eu que sei o que é bom para mim, é só eu que sei o que é certo, o que é errado, mais ninguém me entende, mais ninguém sabe o que eu tenho que fazer, o que estão me dizendo, na verdade, não é o que eu preciso. Já vi muitas pessoas falando, não, mas a juventude não está me agregando em nada, a igreja não está me agregando em nada, os irmãos não estão me agregando em nada, então ele procura o seu próprio interesse.
É só ele que sabe o que é melhor para ele. É só ele que sabe. É só ele que consegue entender que ele tem razão, né? É só ela, enfim. E ali aquela pessoa, ela vai se afastando, se afastando, se afastando, e ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria que vem de Deus, ela promove unidade, promove união entre os irmãos. Glória a Deus. Agora eu posso falar da maneira que esse versículo falou comigo. Perfeitamente. Meus irmãos, assim como esse versículo ele funciona e esse princípio ele se aplica na questão espiritual de nós sermos unidade e corpo de Cristo, isso aqui se aplica também na vida pessoal e prática cotidiana do dia a dia de cada um. Foi dessa maneira que ela falou comigo, porque eu, desde que eu entrei na escola, o meu perfil sempre foi perfil solitário. Eu tinha alguns amigos, conversava, tudo mais, mas era mais fechado no meu canto. E permanecia assim por até boa parte da minha vida adulta. E quando eu descobri que a sabedoria é a coisa mais fácil de se conseguir, que é só a gente pedir e a gente consegue, e comecei a abrir meus olhos para a sabedoria, para tentar adquirir aquilo, tentar ser como naquele versículo que a gente leu mais cedo, ser prudente para que a sabedoria seja fácil para mim. Quando eu cheguei nesse versículo aqui, e ele disse que eu estava, na verdade, me insurgindo contra a verdadeira sabedoria, aquilo foi um choque para mim. E foi um alerta assim, para eu mudar o mais rápido possível a minha atitude, a minha conduta, o meu modo de ser. E me levou a refletir sobre por que eu estava me insurgindo contra a verdadeira sabedoria. A primeira parte desse versículo diz que o solitário ele busca o próprio interesse. E eu não tinha essa visão, eu não tinha esse pensamento de ninguém sabe o que é bom para mim. Eu não tinha essa ideia de eu que sei o que é bom para mim. Eu não tinha esse problema de conflito de ideias que muitos jovens têm, como o senhor trouxe no exemplo. Só que o que acontece? Eu, por ser solitário, eu estava buscando meu próprio interesse. Por quê? Porque eu estava me afastando dos meus irmãos que eu poderia estar ajudando. Porque eu me distanciava dos meus irmãos, eu não conseguia entender qual era a necessidade que eles tinham, se eles tinham alguma dificuldade que eu pudesse ajudar eles. Então eu não conseguia servir de bênção na vida dos meus irmãos. Dessa maneira, eu estava buscando só o meu próprio interesse mesmo, porque eu só cuidava das minhas coisas. Mas nós vemos que a gente tem que dividir a carga com o nosso irmão. Da mesma maneira, o meu irmão tem que dividir a carga dele comigo. E eu tenho que ajudar ele. E muitas vezes, por esse perfil solitário, eu não tinha nem ajudava o meu irmão e nem tinha ajuda do meu próximo. É uma via de mão dupla, eu não posso me afastar, porque senão eu não posso fazer nada por ele e ele não pode fazer nada por mim. E a primeira parte do versículo é isso. E a segunda que diz que eu estava me insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, eu estava sendo contra a verdadeira sabedoria. Por que eu estava sendo contra a verdadeira sabedoria? Porque a sabedoria, como a palavra diz, ela está nas esquinas. A sabedoria, ela está na multidão de conselhos. Como que eu vou ter uma multidão de conselhos se eu me isolo? Como que eu vou ouvir o conselho do meu irmão, o conselho do meu pastor, se eu nem busco? Como que eu vou adquirir sabedoria se eu não seguir esses passos? Por isso é que eu estou me levantando contra a sabedoria. Porque eu estava, né? Eu espero ter mudado
Eu espero ter mudado de atitude o suficiente para não me insurgir contra a sabedoria. Então, esses foram os 2 pontos e a maneira completamente diferente, mas ligadas pelo mesmo princípio da história, do exemplo que o irmão Tiago nos trouxe. Então, essa é a riqueza da palavra de Provérbios. Tremendo. Essa é a riqueza desses princípios. São palavras que vão falar completamente diferente com cada pessoa, mas nem por isso elas deixam de se aplicar perfeitamente. Não é isso? Perfeitamente. Perfeitamente. É exatamente isso, irmão Norton. E o senhor falou algo fantástico, que a pessoa ela se isola, né? E aí isso traz consequências para as pessoas que ela poderia ajudar e não ajudou, e traz consequências para ela também, né? E aí o senhor tocou num outro ponto, né, também que é um conselho que vem no livro de Provérbios, né, sobre a multidão de conselheiros, a segurança. Né? Na multidão de conselheiros, a segurança. E esse talvez seja o conselho do livro de Provérbios que mais me ajudou na minha vida. Porque em todas as decisões que eu tomei, que tiveram alguma relevância para a minha vida, eu procurei falar com inúmeros conselheiros. Né? E eu, como desde cedo eu recebi essa revelação do livro de Provérbios, e eu pedia mesmo muito conselho, né? Eu fui desenvolvendo. Eu vejo que às vezes tem pessoas que falam, mas eu não sei em quem confiar. Né? Por quê? Porque não pede conselho. E aí não desenvolveu essa rede de conselheiros. Mas eu, graças a Deus, eu tenho uma rede definida. Está bem amparado. Meu Deus do céu. Porque desde sempre, então, é algo que eu exercitei mesmo. E eu digo para o senhor, irmão Norton, muitas decisões eu não tomei pelos conselhos que recebi. E muitas delas eu briguei com os conselheiros. Tentei convencê-los que a minha decisão era a melhor. Mas mesmo achando que a minha decisão era a melhor, quando eu via um consenso nos meus conselheiros que aquilo não era um caminho correto, eu não fui. Eu sempre tive esse temor, né? Porque também não adianta a pessoa se aconselha com 1.300 pessoas, né? As 1.300 diz que não, mas ele acha que sim, ele vai lá e faz que sim. Né? Não, eu discuti com meus conselheiros, aloprei eles já, né? Como diz no linguajar popular. Mas, quando eu via na multidão de conselheiros, podia ser até, né? Por isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia não diz que na multidão de conselhos. Provérbios não traz que na multidão de conselhos a segurança, mas na multidão de conselheiros. Por que na multidão de conselheiros e não na multidão de conselhos? Porque se eu pegar 1 milhão de conselhos com uma única pessoa, esse 1 milhão de conselhos pode estar errado. É só uma fonte. Mas se eu tenho a Bíblia, olha a profundidade da Bíblia. Porque parece muito próximo, mas é muito distinto. Sim. E a Bíblia é precisa. A Bíblia não diz que é na multidão de conselhos que há segurança. O livro de Provérbios traz que na multidão de conselheiros há segurança. Então, por quê? Porque, às vezes, uma pessoa ela me traz um monte de conselhos sempre numa mesma linha. Mas quando eu falo com várias pessoas que são servos de Deus, que são pessoas que amam a Deus, que têm sabedoria, que têm experiência, eu vejo que em 10, pode ser que eu tenha 2, 3 conselhos diferentes, mas eu começo a ver, dos 10, 7 me deram conselhos numa mesma linha. Então eu começo a ver uma tendência, uma concentração. Então, se eu falasse só com um, e aquele um fosse um dos 3 que me deu um conselho meio fora da linha, ali naquele assunto, eu, quem sabe, ia tomar uma decisão errada. Mas na multidão de conselheiros, eu falei com 10. E eu vi, não, 6, 7 aqui me deram conselho numa determinada linha. Eu vi que o negócio começou a se concentrar. Então, não é uma boa. Ou é uma boa, vou lá. Tem risco, tem problema, mas eu estou vendo que servos de Deus estão concordando com isso. Deus está me dirigindo aqui. Né? Em algumas decisões que eu fui tomar, né,
eu disse, Deus, eu quero unanimidade. Se é a tua vontade, então todos têm que estar de acordo. E algumas vezes deu desacordo, eu já saltei fora. Outras vezes deu 100%, eu disse, não, então não é possível. Né? Eu falei com uma multidão de conselheiros, servos de Deus, pessoas que estão buscando a Deus. E deu 100%, às vezes eu estava com medo, mas eu ia. E, irmãos, sempre deu certo. Quando eu busquei a multidão de conselheiros, sempre Deus me abençoou. E quando eu não busquei, muitas vezes eu me dei mal. Então, esse o Senhor trouxe, e de fato é um conselho, é mais um conselho para nós encerrarmos aqui a programação a respeito do livro de Provérbios. Que coisa maravilhosa. Fica para o próximo programa o depara dos versículos de Provérbios mencionados nas cartas do apóstolo Paulo. São, eu creio que, talvez dezenas de versículos, eu creio que são dezenas de versículos que o apóstolo Paulo menciona no livro de Provérbios. Então, se você, assim como o pastor Humberto, um dia se perguntou, né, mas como que o apóstolo Paulo tinha tanta sabedoria, como que ele tinha tanta profundidade, uma visão tão tremenda? Faça como Deus falou também com o pastor Humberto. Deus disse para o pastor, se tu queres ter aquilo que o apóstolo Paulo tinha, bebe também da mesma fonte que ele bebeu, de Provérbios. Glória a Deus. Vamos nós bebermos o livro de Provérbios. E um dia, eu acho que foi o irmão Norton que me falou, eu não tinha associado uma coisa com a outra, mas o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, tem um para cada dia do mês. Bem certinho. Mês tem no máximo 31 dias. Então, se você quiser um bom devocional, leia o livro de Provérbios. Glória a Deus. Vamos então, mais alguns irmãos aqui entrando em contato conosco. Temos irmã Milena, glória a Deus, Deus abençoe. Também Lorena Rodrigues, de Sapucaia, Alanes Rosado, Deus bendiga. Também Madalena Lopes, de Rosário do Sul, que Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Jesus. São ensinamentos muito práticos para a nossa vida que se encontram no livro de Provérbios. Vamos então estar orando, irmão Norton, o senhor pode fazer uma oração neste momento, por todos os ouvintes e também para que nós possamos exercer esses conselhos práticos do livro de Provérbios na nossa vida. E, por favor, meus irmãos, não fiquem só nesses versículos que a gente trouxe, por favor. Leiam. Vale muito a pena, é uma riqueza sem tamanho. Reforçando aí o convite, já que o irmão Tiago tinha feito, para ler um capítulo por dia, é um ótimo método para terminar o livro em 30 dias. E vão ser 30 dias de muita sabedoria. Glória a Deus. Então, vamos nos despedir. Vamos estar orando e é isso. Sim. Senhor, meu Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, desfrutando da riqueza, Senhor, do tesouro que é a Tua palavra para as nossas vidas. Buscando, Senhor, entender mais, buscando nos aprofundar, sair do nível raso, Senhor, e entendermos mais da Tua palavra, que é uma riqueza infinita, é a fonte que não seca, Senhor, meu Deus. Muito obrigado por esta oportunidade de poder estar aqui com aqueles que estão nos acompanhando nessa live, com o irmão Tiago, de estarmos aqui, Senhor, destrinchando, Senhor, meu Deus, e compartilhando as nossas experiências, as nossas vivências com a Tua palavra. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes, a entendermos, Senhor, cada vez mais o Teu projeto para as nossas vidas, entendermos, meu Deus, a conduta que o Senhor quer que nós tenhamos aqui nessa terra, porque nós sabemos que a Tua vontade é perfeita, é agradável. Senhor, meu Deus, eu Te peço em favor da vida de cada um daqueles que está nos acompanhando, Senhor. Tivemos ali alguns pedidos de oração. Eu não vou lembrar, meu Deus, dos nomes, exatamente dos propósitos, mas o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe das suas necessidades, o Senhor sabe o nome de cada um, meu Deus. Então eu Te peço em favor desses
que o Senhor venha a suprir as suas necessidades, meu Deus, e agir de acordo com a tua vontade, porque é isso que nós queremos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e logo mais a juventude estará aqui na Rede Mundial de Oração. Não perca essa oportunidade de estar buscando a Deus juntamente conosco. Que Deus abençoe. O nosso lema é Deus à frente, geração eleita. O nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente.